Mataram Dragon Ball? Putz grila, será que foi isso mesmo, anciões? E aí, anciões, estamos de volta, dessa vez para a nova produção e infelizmente a última do mestre Akira Toriyama. Então vamos ter uma boa análise do que é e basicamente vocês vão poder ter uma ideia do se é bom, se realmente mataram Dragon Ball com essa ideia, ou se vale a pena você investir o seu tempo. Aqui a gente vai trabalhar com 3 tópicos principais. O que é Dragon Ball Daima, que é o novo anime que tá lançando aí, já tem alguns episódios na conta. Logo em seguida, o que é o novo universo que eles vão explorar nesse novo Dragon Ball, que basicamente é o Makai ou o Reino dos Demônios. E por fim, a análise dos 3 primeiros episódios que essa saga nos introduziu. Dessa forma, você vai ter uma boa ideia se realmente Dragon Ball morreu ou se é a ressurreição da saga para aqueles que estavam meio descrentes. Então vamos lá, ancião! Me acompanha aqui, meu nome é Ricardo Nunes e agora o que é Dragon Ball Daima? Basicamente, como eu falei, última obra do mestre Akira Toriyama é uma história que se passa entre o Dragon Ball Super e o Dragon Ball Z, e a referência ao GT é que novamente nós vemos os protagonistas voltando a serem crianças. No caso do GT era só o Goku, agora é todo o elenco de personagens que participaram da batalha contra o Majin Buu. Então a gente tem aí a versão Kid do Goku, do Piccolo, do Mestre Kami, inclusive, a gente tem o Kid Mestre Kami, do Vegeta. É muito bonitinho de ver os personagens assim, é uma referência bonita de se ver ao Dragon Ball GT. Eu sei que muita gente não gostou, entretanto tá muito bem feito graficamente nesse novo Dragon Ball. E essas novas versões Kid dos personagens agora tem o objetivo, novamente, assim como no Dragon Ball GT e no Dragon Ball clássico, irem atrás das esferas do dragão. Afinal, foram elas que transformaram Goku e seus amigos em crianças, mas eles têm um objetivo adicional, que é de resgatar o Dendê, que foi sequestrado e levado para o Makai. Mas afinal, ancião, o que seria Makai ou Reino dos Demônios? Isso é algo que já apareceu em outros momentos em Dragon Ball, como por exemplo num filler de Dragon Ball clássico. Alguns personagens que apareceram do Dragon Ball clássico também são entidades vindas do Makai, mesmo sem ser fillers. No Dragon Ball Z ele retorna com a presença de Daburai e de Babidi. E agora, no Dragon Ball Daima, a gente vai ter a exploração do que é o Makai ou o Reino dos Demônios. Basicamente, é um local onde habitam seres das trevas, feiticeiros e criaturas malignas. Tal local tem suas próprias esferas do dragão, sua própria população, e ele é dividido em 3 reinos. O primeiro, o mais rico, e o terceiro, o menos rico, e o do meio sendo como se fosse uma classe média. Mas isso a gente ainda vai trabalhar com o passar dos próximos episódios para a gente ter certeza exatamente de como é cada um. Basicamente, quando eu falar Makai, é o mundo dos demônios. Agora vamos à análise dos 3 primeiros episódios de Dragon Ball Daima. Inicialmente, nós temos uma cena muito bonita, muito linda, onde 2 personagens estão observando a batalha entre Majin Buu, Daburai e Babidi contra todos os Guerreiros Z. Tais personagens são Goma, que é basicamente o próximo Rei Supremo do Makai, e alguém que assemelha ser um assistente, um braço direito, chamado Degesso, que é o irmão mais novo do Supremo Kaioshin. Sim, aquele mesmo. Uma foto do Supremo Kaioshin. Esses personagens estavam analisando a batalha contra Majin Buu e eles observaram que os Guerreiros Z eram muito poderosos. Conforme eles foram analisando o combate, eles perceberam que Daburai havia sido derrotado por Majin Buu, e dessa forma Goma, que era o próximo Rei Supremo, assumiu o cargo como a nova liderança do Makai, assim deixando ele bastante satisfeito. Afinal, ele aparentava ter ali seus planos maliciosos, entende? Com o passar dos combates, a gente percebe que eles têm uma certa raiva, entende? Do Babidi, por conta que ele, tendo a posse do Majin Buu, é como se ele tivesse a capacidade de dominar tanto o mundo exterior, que era ali onde ele estava lutando contra os Guerreiros Z, mas posteriormente invadir o Makai e dominar o Makai também, caso ele vencesse os Guerreiros Z. Porém,
com a queda de Babidi, a queda de Daburá e a queda de Majin Buu, todos aqueles que poderiam vir a entrar no caminho de Goma foram eliminados. Assim, ele se tornou o Rei Supremo do Makai e estava aparentemente, até o momento, sem rivais à sua altura. Mas então, Ancião, você já parou para pensar o que teria acontecido se o Babidi de fato tivesse vencido os Guerreiros Z? Fica com a gente, se inscreve, dá like, ativa o sininho que futuramente, muito em breve, a gente vai estar postando um vídeo exclusivo sobre essa teoria, onde que a gente vai abrir uma conversa sobre os cenários que seriam possíveis caso isso de fato tivesse acontecido. Goma, agora sem nenhum obstáculo no seu caminho e se tornando o novo rei, ele nos demonstra, ele nos apresenta que no Makai também existem esferas do dragão, aproximadamente 3. Entretanto, ele não pode usar nenhuma delas, porque cada uma delas tem um grande guardião muito poderoso, mais poderoso até mesmo que ele, que são chamados Tamagamis. Tamagamis. Se tiver errado, me corrija depois, mas é Tamagamis. Porém, ele descobre que na Terra existem outras esferas do dragão através dos vídeos que ele viu das batalhas contra Majin Buu. Dessa forma, ele acaba sendo... Eu senti que ele foi um pouco manipulado por outra irmã do Supremo Kaioshin chamada Arnisso. Essa mulher, que é uma grande cientista do Makai, ela envenena com as palavras dela, com a lábia, a mente do Rei Supremo do Makai, onde que ela o induz a ir até a Terra e usar as esferas de lá para fazer alguns desejos. Então, para chegar até lá, ele, Degesso e um Namekuseitin chamado Neva, tal Namekuseitin é extremamente velho e aparenta ser muito poderoso, afinal foi ele que criou as 3 esferas do Makai e foi ele que criou os guardiões que as protegem. Esses guardiões são tão poderosos que há muitas décadas ninguém usa essas esferas, apesar deles saberem onde elas estão, porque o guardião é grande, ele tá lá e todo mundo sabe onde que tá. Na Terra, eles vão até a plataforma celeste e eles pedem pro Neva achar as esferas do dragão. E ele foi tão poderoso, mas tão poderoso, aparentemente o Namekuseitin mais poderoso que já existiu na história mostrada de Dragon Ball em termos de controle de esferas de dragão. Não tô falando que ele é mais forte que o Piccolo, tô falando que como um criador de esferas, como um controlador, como essa parte mais mágica, ele provavelmente é mais forte que o Piccolo, que grande patriarca, que todo mundo, Kami-sama, que todo mundo por causa dos feitos. Ele basicamente, onde que ele tá, ele localiza todas as 7 esferas do dragão na Terra, puxa todas elas pra ele junta todas elas estavam petrificadas e elas estavam em um cooldown de 1 ano por causa que elas haviam sido usadas já. Então, usou as esferas do dragão, precisa ficar 1 ano em pedra recuperando energia. Ele anula o cooldown das esferas do dragão e faz elas voltarem a ser ativas. Então, basicamente, ele juntou as esferas do dragão petrificadas, detalhe, quando elas estão petrificadas, nem o radar do dragão acha elas, ele achou e trouxe pra ele em 1 segundo, e não satisfeito, ele eliminou o cooldown. Então o cara é muito bravo, o cara foi muito sinistro, isso a gente nunca viu em Dragon Ball. Logo em seguida, com as palavras mágicas que eles tinham através dos vídeos que eles assistiram da Saga Buu, eles tinham as palavras mágicas, invocaram o Shenlong e fizeram seus pedidos. Naturalmente, o Shenlong ele oferece 3 pedidos, entretanto, apareceu uma nova regra no Shenlong que a gente não tinha visto antes, que pessoas novas que o invoquem só tinham direito a um desejo no lugar de 3, isso é novidade. O Rei Goma, ele pede então que todos aqueles que enfrentaram Majin Buu sejam transformados em crianças. Seu objetivo era tirar, assim, da reta, tirar a concorrência, fazer com que esses guerreiros super poderosos, Goku e os guerreiros Z, não fossem uma ameaça futura pra ele, porque se eles derrotaram o Majin Buu, de acordo com ele, poderiam derrotar o reino dele também. Então foi tirou eles de cena como Shenlong, não realizaria um desejo que, tipo, seria elimine os guerreiros Z, ele quis algo mais simples, que não fosse causar a eliminação deles, mas algo que tirasse eles da cena, então pediu que eles se tornassem crianças novamente. O outro desejo que ele pediria seria um objeto chamado Terceiro Olho Demoníaco, entretanto tal objeto a gente não tem detalhes sobre ele. E o último desejo, ele não teve certeza do que poderia ser, ele estava negociando com o Neva, que é o Namekuseitin, que daria mais 1000 anos de vida para ele. Entretanto, a gente não tem certeza sobre qual seria exatamente esse terceiro desejo, tendo em vista que o próprio Degesso, que é o irmão do Kaioshin, queria esse desejo para ele. Então, a gente fica na dúvida. O que será que seria esse terceiro olho demoníaco? Então, Ancião, como eu acabei de dizer, o Makai tem as próprias esferas com os seus guardiões. Entretanto, isso acaba sendo muito curioso. Então, futuramente, a gente vai trazer um vídeo exclusivamente sobre elas, onde que a gente vai falar sobre elas e sobre seus guardiões em um vídeo separado. Segue a gente,
Não se esqueça de ativar o sininho para você acabar não perdendo esse vídeo, que eu garanto que ele vai estar cheio de qualidade. Então, assim, após o pedido, Goma ordena que Degesso rapte ali, capture o Dendê. Então eles vão embora com o Dendê em seu cárcere. Então basicamente eles usaram as esferas do dragão e raptaram o Kami-sama da Terra e voltaram para o Makai. Logo em sequência os guerreiros eles se reúnem para entender essa situação. O Supremo Kaioshin pega uma nave já danificada que pode levar eles para o Makai, mas a Bulma precisa de cerca de 10 dias para consertá-la. Então seria um tempo onde eles teriam que se acostumar aos seus novos corpos e se preparar para as lutas que viriam em sequência no Makai. Entretanto, quando se passam mais ou menos 2 dias, um habitante do terceiro reino do Makai surge na plataforma celeste dizendo que quer ajudá-los e levá-los ao Makai, entretanto isso vai levar 2 pessoas. Dito isso, seu nome é Glório e ele leva Goku e Shin, mas antes Bulma inspeciona sua nave, assim acelerando o processo que ela teria de consertar a nave que levaria os outros guerreiros Z. Dessa forma, Glório, Shin e Goku vão até o Makai, inclusive mais pra frente a gente vai ter um vídeo explicando melhor como é essa passagem para o Makai, e lá no Makai eles entendem um pouco mais de como que funciona o mundo, como ele é um pouco diferente ali da Terra. Logo de cara eles já se metem em uma briga no bar e são assaltados, assim, perdendo a sua nave. Agora a pergunta que não quer calar: vale a pena assistir Dragon Ball Daima? Então, a minha impressão que eu tive assistindo esses 3 primeiros episódios é que sim, vale muito a pena, afinal é uma expansão muito grande do universo de Dragon Ball, então é algo muito bom de se ver pra quem é fã. A animação é muito bonita, tá um clima bem leve, bem de comédia, se conecta muito bem aos públicos mais jovens. Quem é mais das antigas também não vai achar muito ruim, por causa que acompanhou o Goku Kid no GT, acompanhou o Goku Kid no clássico. Entrem em Dragon Ball Daima esperando um clima mais leve, o pessoal brinca um pouco mais, é mais divertidinho, entende? Mas vale sim muito a pena, tá muito bonito, tá legal. É uma obra que tem o potencial de ser muito rica para o universo de Dragon Ball, remetendo principalmente aquela nostalgia que a gente tinha assistindo Dragon Ball clássico ou o Dragon Ball GT. E se você quer saber mais sobre o que vai acontecer, o que Dragon Ball Daima vai nos apresentar, não se esqueça de ativar o sininho e seguir a gente, se inscrever, para você estar recebendo os próximos vídeos que a gente vai ter de Dragon Ball Daima. E não se esqueça de comentar a sua opinião e curtir pra gente saber que vocês querem de fato que a gente continue com esse vídeo de Dragon Ball. Eu agradeço vocês uma última vez hoje e até mais!